Olá, caros alunos. Hoje nós vamos ver a integração do MySQL, MariaDB com o Node.js. Essa aula ela serve como reposição da aula do dia primeiro, no qual eu não pude ministrar, mas a gente já adianta o assunto por aqui de forma remota. Bom, o que são bancos de dados relacionados? Vamos começar com uma pequena teoria, né? Eu sei que muitos de vocês já trabalham com banco de dados. Mas a gente começa com uma pequena teoria até chegar e completar a instalação dele, certo? Então nós sabemos o seguinte, que bancos de dados relacionais são constituídos por algumas entidades. A primeira é o próprio banco de dados, tá? Que é o espaço de armazenamento dos seus dados de forma estruturada. Esses dados, por sua vez, eles são categorizados, né? Ou seja, cada tipo de dado ele é guardado no espaço específico que chamamos de tabelas. Cada tabela possui os seus dados categorizados. As colunas, por sua vez, é o espaço dentro das tabelas onde nós separamos os dados. Tá? Uma tabela ela possui vários dados catalogados que são separados por colunas. E dados é tudo aquilo que é inserido, modificado, atualizado, removido e assim por diante, tá? E como esses bancos de dados eles são relacionais, como o nome está dizendo, eles possuem relacionamentos. Para que é que servem esses relacionamentos? Esses relacionamentos eles servem para garantir a integridade dos dados, tá? Essa integridade se configura em evitar o acúmulo do que nós chamamos de registros órfãos. São aqueles registros que dependem de registros anteriores para existir. E se não temos essa integridade relacional, você pode ter a aparição de registros órfãos que vão ficar, entre aspas, perdidos lá no banco de dados, porque nunca vão ser chamados, porque não estão ligados com outros registros. Tá? Então, essa integridade referencial é uma das principais características dos bancos de dados relacionais. Bom, o que é o MySQL MariaDB? O MySQL é um SGBD, ou seja, é um sistema gerenciador de banco de dados. Ele é o programa, tá? Ele não é o banco de dados, ele é um programa que acessa aquele espaço onde nós guardamos os dados e faz as operações com ele, consegue executar as operações com eles, tá? O banco de dados, ele é o espaço lá que fica guardado. E o MySQL, ele é um aplicativo que acessa esses dados e permite que o operador trabalhe com eles. E esse aplicativo vai nos ajudar a trabalhar com um banco de dados relacional. Atualmente, o MySQL ele é um dos bancos de dados mais utilizados no mundo, tá? E principalmente em pequenas e médias aplicações, onde nós temos assim, o concorrente direto dele, o Postgres, só que o Postgres também, além de ser também utilizado em pequenas e médias, também é utilizado em grandes aplicações, tá? O- mas os dois são largamente utilizados no mundo inteiro. Muitos dos projetos de Node.js utilizam MySQL como banco de dados relacional, até pela sua leveza, ele é um banco de dados relativamente leve em relação a outros bancos de dados e que possui uma performance aceitável, né, satisfatória. Bom, primeiramente nós precisamos instalar o software, tá? Bom, nós precisamos instalar o nosso MySQL para que a gente possa se conectar ao banco de dados, né? Então, para fazer a instalação, aqui todo o nosso curso vai ser voltado para a utilização do Windows, então eu preciso instalar o MySQL no Windows, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é instalar o XAMPP. O XAMPP ele é um aplicativo que ele integra uma linguagem de programação, que é o PHP, ele integra o MySQL e integra o Apache como servidor web, tá? Então, numa aplicação só, você tem praticamente assim um ambiente propício a você construir aplicações web.
Você pode baixar o Champ, ele é gratuito, você baixa na internet, baixa no navegador, você digitar Champ, ele vai direcionar você para o site, faz o download e instala, tá? Como eu estava dizendo, esse software ele nos dá o PHP, o MySQL e também o Apache, fornecendo a plataforma de servidor web completa para desenvolvimento e testes. Com eles podemos facilmente utilizar o banco de dados. Inclusive, uma das ferramentas que vem no Champ é o PHP que ele é um administrador do banco de dados, ele é uma interface gráfica para gerenciar o banco de dados via web. Então você também não precisa instalar mais um outro programa, nada. Mas existem outras ferramentas que são excelentes, como por exemplo o TheBeaver, que é um gerenciador de banco de dados que se conecta a vários bancos de dados ao mesmo tempo. Você tem também o HideSQL, como também o MySQL Workbench. São três softwares que você pode instalar e que tem uma interface gráfica muito mais interativa. Depois nós instalaremos o software para trabalhar com MySQL. No caso, se fosse instalar o TheBeaver ou algum outro software para trabalhar com ele, mas eu vou utilizar, no nosso caso, o PHP tá? Então, antes de a gente entrar na integração do MySQL com o MariaDB, eu vou demonstrar como funciona o Champ. Então, eu saí da apresentação aqui, eu já fiz o download do Champ, tá? Ele está aqui. Basta executar ele, ele vai instalar no seu computador. Tá, mensagem de boas-vindas, dá next, e aqui você escolhe o que é que vai ser instalado. Tá, você pode tirar Tomcat, Mercury, FileZilla, porque eles não são obrigatórios, né? No nosso caso, nós precisamos do SQL, mas a gente vai deixar essa instalação padrão, tá? Não vamos modificar. Ele pede qual é o diretório que quer instalar. No caso, eu já tenho instalado, né? Só demonstrar a linguagem em inglês. Pronto. Assim que eu der Next aqui, ele começaria a instalar, certo? Eu vou abortar aqui, porque ele já está instalado na minha máquina. Eu vou abrir ele. Champ. Ele vai mostrar essa telinha aqui. Isso aqui é o painel de controle do Champ, tá? Aqui eu posso iniciar os serviços, tá? Então, no caso, eu vou iniciar o MySQL, desculpa, e vou iniciar o Apache. Aí o Apache a gente não vai utilizar para a nossa aplicação. O Apache eu preciso dele ativado porque eu preciso usar o PHP tá? Então aqui eu clico nesse botão Admin, ele vai abrir o PHP e vai cadastrar o nosso banco de dados. Pronto, aqui é a interface do PHP Aqui eu posso já criar um novo banco de dados. Aqui são os bancos de dados já cadastrados, alguns são meus, de trabalhos anteriores. E eu criei esse banco de dados chamado Sistema Cadastro, tá? Nesse banco de dados eu tenho uma tabela de titulares e vou criar também uma tabela chamada Dependentes, tá? Ele vai ter 5 colunas e vou mostrar aqui. A primeira é a matrícula dependente. Ele vai ser um varchar, vou colocar 15 espaços e ele vai ser índice, tá? O índice primário, chave primária. Depois eu vou ter uma matrícula titular, que ele também vai ser um varchar 15, certo? Ele vai ser aqui não mostra, mas depois eu vou criar ele como chave estrangeira. Vai ter data, nome dependente. Vou colocar um varchar e 50 posições, tá? Aqui essa coluna você coloca se você diz que ele vai ser nulo ou não. Eu estou deixando todos em branco porque todos os campos são obrigatórios. Data, nascimento, vai ser o campo do tipo date e CPF
vai ser o campo, vou colocar como varchar 15, certo? Então, eu guardo, guardei, certo? E agora eu vou criar a chave estrangeira, tá? Aqui na chave estrangeira, índices, ele aqui já colocou o índice. Deixa eu ver aqui, visão de relações. Nome da restrição, FK titulares. De adicionar coluna vai ser matrícula de titular, sistema cadastro, a tabela titulares, coluna, matrícula. Guarda. Pronto, já criei. Ele criou uma foreign key, uma chave estrangeira, referenciando a tabela titular. Então isso aí garante que os meus dados não sejam inconsistentes, tá? Não exista, não quebre a integridade relacional. Então criei as minhas tabelas, tá? Posso fechar aqui, já estão criados, posso fechar aqui o MySQL. A tabela de titulares a gente pode ver que já inclusive tem alguns dados que eu já andei testando. Eu vou apagá-los, certo? Apagar. Pronto. Então não tem mais nada, está vazio. E criei a minha tabela, tá? Então, nesse caso, já está feita a instalação do MariaDB e MySQL. Inclusive, esse nome MySQL MariaDB, a origem eu não sei dizer direito. Eu sei que o MySQL hoje ele não é mais open source, tá? Ele foi comprado pela Oracle e no caso de haver utilização empresarial, você tem que pagar uma licença, tá? Ele é livre, você consegue usar o MySQL de graça, se não for para aplicações comerciais, tá? E o MariaDB, ele é a mesma especificação do MySQL, só que ele foi criado, vamos dizer assim, pelo pessoal da comunidade global de programadores, né? Ele é um software do tipo community, ele é gratuito, open source, e você tem acesso aos códigos-fontes, e ele é mantido por programadores do mundo inteiro, tá? Então você consegue utilizar ele de graça, não tem nenhuma restrição quanto ao uso dele, seja particular ou comercial, ok? Então na próximo vídeo eu vou mostrar, a gente vai iniciar a integração do MySQL com o MariaDB, ok? Até a próxima. Olá, caros alunos, continuando nossa aula, nós vamos agora ver a integração do MySQL com o Node.js, tá? Bom, para que haja integração do MySQL com o Node.js, primeiramente nós precisamos instalar o pacote do MySQL para Node.js, tá? Existe uma biblioteca específica para a conexão do Node.js com o MySQL. Então a gente digita todos, eu vou passar alguns slides aqui, mas depois a gente vai ver tudo na prática, ok? Então a gente, através de npm, instala o pacote do MySQL via npm install MySQL. Depois a gente precisa se conectar ao nosso banco de dados, tá? Essa conexão ela é feita no arquivo index.js ou no app.js, da maneira que vocês quiserem chamar, tá? Para que você possa se conectar, algumas informações são necessárias, como a informação de host, ou seja, qual é o servidor, o IP ou a URL do servidor, onde o MySQL está instalado e está escutando, tá? Ou seja, ele está ativado. O usuário, nós vamos aqui a nível de teste, como a gente só está fazendo uma demonstração, o MySQL ele geralmente cria o usuário root, tá? Como usuário principal. A senha, se você tiver um usuário criado, você também pode ter senha e dizer qual é o banco de dados que você vai utilizar, tá? No servidor de MySQL, você pode ter vários bancos de dados criados.
Bom, no arquivo de aplicação do Node, primeiro se cria a instância do MySQL, né? Que é o MySQL. Aí aqui você dá o nome que você quiser. Require, a biblioteca MySQL, tá? Depois cria-se o script de conexão. Como seria esse script de conexão? Primeiro você vai criar uma constante, que também você pode chamar de qualquer maneira, de qualquer nome, eu chamei de DB, que é o database. Então você usa mysql.createConnection, tá? Abre a função e ele vai abrir o dicionário. Então, primeiramente você coloca host, no nosso caso, como o nosso servidor SQL está instalado na mesma máquina que eu estou fazendo a aplicação, então no nosso caso vai ser localhost. Se fosse em outra máquina, você colocaria o IP ou a URL da máquina. O user, como eu disse, o user padrão do MySQL, quando ele é instalado, é o root, tá? Você depois pode criar usuários diversos para suas aplicações. A password padrão também do MySQL é em branco, ele não tem password, tá? Você pode determinar inclusive a porta que você vai se conectar. A porta padrão do MySQL é a 3306, que já está aí, certo? Mas assim, quando você quer usar a porta padrão, esse dado aí ele é opcional, ok? Você não precisa utilizar. E o database, eu vou colocar o nome do banco de dados que eu criei lá. Tá? Aqui está como cadastro, mas o nome é diferente, ok? Então fecho o dicionário, fecho a função e está criada a integração do MySQL e do Node, ok? Então vamos partir para a prática, certo? Eu vou abrir aqui, eu já criei uma pasta com o Node MySQL. Vou selecionar a pasta, tá? Ele pergunta se eu confio, beleza. Você vê que não tem nada criado. Aqui eu vou criar um terminal, beleza? Então a primeira coisa que eu faço é npm init, vou colocar "-y" para que ele faça a inicialização do npm de forma rápida, tá? Então já criou aqui o npm, package.sam, package.json, certo? Vou instalar os pacotes, npm install express, lógico, senão vai ter MySQL, e vou instalar um pacote chamado NoDaemon. Esse pacote ele faz com que a sua aplicação ela seja reiniciada de forma automática quando você modifica alguma coisa. Você não precisa estar dando Ctrl C, Ctrl V para a aplicação funcionar novamente, tá? Ou Ctrl C não, Ctrl C para cancelar e depois chamar npm start ou node index.js, assim por diante, tá? Então eu vou instalar essas bibliotecas, tudo certo, tudo instaladinho, beleza? Pronto. Então aqui eu vou criar o nosso arquivo, tá? Que é o index.js. Você também define a maneira que você quer instalar ele, ok? Bom, então vamos começar primeiro. Eu vou começar invocando os módulos, né? Invocando os módulos. Então, vou criar um- vou invocar um módulo path, que ele vai colocar numa variável qual é o diretório padrão, qual é o diretório da aplicação. Isso é interessante quando você quer referenciar pastas ou arquivos e assim por diante. O require path, beleza. Vou invocar o express, const express igual a require express, e vou invocar também o MySQL, const MySQL igual a require MySQL. Tranquilo, agora eu vou inicializar as variáveis com as chamadas de procedimento, né?
Chamadas. O primeiro que eu vou criar é o const app igual a express. Tá? Chamei procedimento do express uma variável app. Também vou criar const basic path igual a path.join name, que é o diretório literal até onde está a aplicação, tá? E vou criar aqui uma pasta template, que vai ser o local onde eu vou colocar as minhas pastas de HTML, certo? Depois eu vou usar, transformar o body, para quando vier os dados do body, eu conseguir utilizar ele em formato JSON, tá? Então eu tenho o app use express ponto URL encoded, tá? Ele abre uma função com dicionário extended ponto true, true, beleza? Aqui eu boto uma vírgula, caso venha mais alguma, tudo certo. A outra coisa que eu vou criar também é colocar, por exemplo, vocês vão ver que eu vou utilizar um estático, tá? Um CSS, JavaScript. Eu vou estar utilizando esses softwares, esses arquivos, para não deixar eles lá no diretório raiz, eu vou criar um diretório que é exatamente para poder usar esses softwares, tá? Então eu vou criar aqui um app.use express.static e vai ser uma tabela chamada, um diretório chamado public. Beleza? Pronto. Criado o a nossa primeira parte da nossa aplicação, ou seja, preparando o ambiente, vamos dizer assim, né? O, já no caso no daemon, eu venho aqui no package.json, tá? Aqui eu coloco uma vírgula e coloco um start. Start, beleza? E dou o comando. O comando vai ser no daemon.index.js index.js em localhost a porta 3000. Tranquilo? Pronto. Então isso aí vai iniciar a nossa aplicação utilizando o Node. Bom, a segunda parte, o que é que eu vou fazer? Eu vou conectar o banco de dados, tá? Então aqui, ó, conectando ao MySQL, certo? Então vou criar uma variável constdb igual a MySQL create connection, abre a chave dicionário. Aí agora eu venho colocar aqueles dados que eu coloquei, né? Host vai ser localhost, user, quem é o usuário, root, password, é em branco, que é o padrão. Não vou colocar a porta, porque a gente vai usar a porta principal, tá? E o database que nós criamos foi o... Deixa eu só dar uma olhada aqui, galera. Foi o database que a gente usou. Sistema cadastro, tá? Database, sistema cadastro. Pronto, com isso aí eu já criei a minha conexão ao banco de dados, beleza? Então
Para rodar essa aplicação, basta eu fazer npm start. Já está rodando aqui, start node, já está rodando na porta 3000. Aquilo que eu falei, se eu usar aqui e der o Ctrl S, a aplicação automaticamente ela vai startar novamente. Não precisa dar Ctrl C para empatar, para depois ela voltar de novo, tá? Então agora a gente vai criar o nosso, vamos testar, ver se há um localhost 3000 funcionando, localhost 3000. Ah, nós não criamos o listen, né? Então vamos lá. Criei o banco de dados, agora vou iniciar o servidor HTTP. Iniciar servidor HTTP. Então vai ser app.listen, tá? app.listen. Já vou colocar direto a porta, 3000, vírgula, abro uma função anônima, ok? E vou dar um console.log dizendo servidor rodando a porta 3000. Pronto. Então agora, se eu for aqui no meu localhost, como eu não tenho o get pronto, ele vai mostrar aqui, certo? Então, nós instalamos o pacote do MySQL, fizemos a integração dele com o banco de dados e no próximo vídeo a gente já começa a criar as nossas rotas e os acessos aos bancos de dados, ok? Então até a próxima. Olá, caros alunos, continuando a nossa integração, a nossa aula de integração do Node.js com o MySQL, nós criamos os primeiros passos, né, as primeiras configurações do SQL, e nós vamos agora criar nossas primeiras rotas, né? Antes disso, eu quero mostrar a vocês que eu criei uma pasta chamada Templates, aqui com os arquivos HTML, e uma pasta Public com os CSS. Esse é um tema que eu utilizo para fazer exemplos. Aquele tá um tema já construído com Bootstrap e tal, então a aula fica mais ágil, porque eu não vou precisar construir SQL, tá? Só modificar aqui templates, que é o nome da pasta. Dá o Ctrl C, ele já startou. Então aqui, ó, nós vamos criar a nossa primeira rota, tá? app.get, a nossa rotinha padrão. Beleza. O que é que vem no app.get? Vai ser um app, um res, uma resposta, né? res.sendFile, res.sendFile. Na pasta, ele vai buscar isso naquela pasta padrão barra index.html, tá? Então é o nosso app padrão na nossa landing page, tá? Vamos ver aqui se ele funciona. Então aqui ele já criou, tá? Sisteminha de controle de titulares e dependentes. Inclusive está até com o nome do IFAL aqui. Foi do sistema que a gente fez de editais. Aí só foi modificar, pegar o template. Mas está aqui já o template, landing page funcionando. Beleza? Pronto. Com esse landing page, a gente já inicia agora chamar a primeira aplicação, que é o abrir a página de titulares, né? Então a gente aqui nas rotas inicia app.get. Por que é que eu estou colocando a minha próxima rota antes da rota principal? Porque se eu colocar todas as rotas abaixo, todas as rotas começam com barra. Então ele vai toda vez parar aqui.
tá? Vou fazer um teste para vocês verem isso aí. Vou criar a rota app.get barra titulares, tá? Então, resposta, beleza. Send file, path, barra titulares.html, beleza? Pronto, então vou chegar aqui no meu, clicar em titulares, ele vai abrir já a telinha de titulares, beleza? Então aqui eu tenho a landing page, e aqui eu cliquei em titulares, ele já vai chamar a minha tela de titulares, certo? Então eu vou criar agora a primeira aplicação que é inserir titular. Nós não temos nenhum titular. Na verdade, a gente vai criar dentro da página HTML um script para quando a página iniciar, ele vai chamar os dados que tem na tabela, mostrar aqui, tá? E os outros dados a gente vai fazendo através de evento de clique e assim por diante, beleza? Então vamos primeiro fazer o cadastro do titular. Então a gente volta aqui na nossa aplicação, certo? É interessante, isso aí funcionou, né? O barra titulares. O NodeSQL, o Node.js antigamente tinha essa questão da barra, se você, mas vamos lá. Então, app.get.post, tá? Barra titulares, barra add. Beleza, abri a função. O que é que eu vou fazer aqui? Bom, aqui nessa função eu vou primeiro criar uma constante que vai receber os dados que vem do formulário, tá? Eu vou criar um dicionário onde ele vai receber matrícula, tá? Nome, data, nascimento, CPF, isso ele recebe tudo da requisição, do corpo da requisição, beleza? Vamos dar uma olhada, abrir o arquivo index.html. Tá aqui, ó, arquivo index.html, tá? Vou até. O index não, titulares no caso agora, né? Vou até o form. Então aqui está o form, o nome matrícula, nome titular com T maiúsculo, né? Nome titular. Então é esse nome que vai para lá. Nome titular, tá? Então eu vou receber a requisição do corpo. Aí agora eu vou fazer o meu comando SQL, tá? SQL é igual a insert to titulares values. Agora eu abro aqui o parênteses, matrícula, fecho, titular, fecho, data de nascimento e o CPF. Então, beleza. Mandei todos para lá, comandinho, certo, certo. E agora o que é que eu faço?
eu vou usar o db, que é a minha variável de conexão, db.carry, o comando SQL, ele pode voltar um erro ou um result, certo? Então, se houve um erro, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar throw erro, certo? Vai aparecer aquela mensagem. Depois ele pode tratar isso melhor, tá? Se não, se não houve erro, ele reenvie para lá o true. Dizendo, olha, beleza, certo? O que é que vai acontecer aqui? Aí vamos lá para nosso titulares HTML. Você vê que eu já criei alguns scripts aqui, tá? Eu recebo titulares, depois vai ser se recebe titulares lista, que não tá. Ou seja, quando eu mandar inserir, clique, tem um botãozinho aqui, inserir, e quando eu inserir o titular, tá aqui os dados, botão inserir, quando eu clicar, ele vai ativar essa funcionalidade aqui, tá? Ele vai ativar essa funcionalidade aqui. Então, inserir titulares, forma de dados, aí eu estou usando o jQuery, viu? Para manipular o DOM. Então, estou usando o jQuery. Vocês podem usar o que vocês quiserem, pode usar o Fetch API, pode usar o que vocês acharem melhor, tá? Então aqui, botão inserir, clique, dou um post, exatamente para inserir, no caso, deixa eu ver como é o nome, é ADD que eu criei, né? ADD, form dados, aqui ele é os dados que estão no form, né? Ele vai fazer um serialize disso aí e manda para lá, tá? Se ele receber a data, se for verdadeiro, ele vai dizer que o titular foi cadastrado com sucesso. Se não, ele vai dizer que o titular não foi cadastrado, tá? Então aqui eu vou salvar o index.html, vou fazer uma mudança aqui para que ele retorne true, certo? Em vez do throw, res.send false, e vamos testar, ver se dá certo, né? Então eu vou colocar aqui, Drick, inserir, o que foi que ele fez? Vamos olhar aqui no debug, 404. Aí ele está mandando para eu inserir, não é inserir. Ah, eu acho que eu sei o que é. Tenho que dar um refresh aqui na página, né? Inserir titular. Se ele. Aqui é titular cadastrado, tá? Ficou meio feinho esse. A gente pode dar uma olhada no banco de dados, tá? Aqui na tabela, sistema cadastro, titulares. Aqui é Andrique Magalhães, a data, CPF, tudo certinho dentro da tabela, beleza? Na próxima aula, a gente vai ver esses métodos e começa a fazer as outras operações, ok? Até a próxima. Olá, pessoal. Continuando nossa aula da integração do Node.js com o MySQL, nós vamos agora começar a criar as nossas rotas, tá? Nessa aula, nós vamos criar a nossa landing page, a nossa rota principal. Nós vamos depois criar uma rota para que ele acesse uma outra página, que é a página de titulares, tá?
e depois nós vamos fazer o nosso primeiro post, que é o de inserir titulares, ok? Então aqui, como eu falei antes, eu já coloquei alguns templates aqui, o index HTML, já coloquei o titulares, eu criei, é um HTML normal. O index é só para ele botar um menuzinho, que vai ter um menuzinho de titulares e dependentes, tá? Que são os cadastros, como o sistema que a gente está fazendo mostra. Aqui eu vou até alterar, que foi de um template que eu já peguei pronto. Sistema de cadastro de... Ok. E como é que vai funcionar no caso quando eu chamar os titulares? Ele já tem criado, assim que chamar a rota de titulares, ele já mostra uma tabela com os dados que já tem cadastrado no banco de dados, tá? Então aqui ele mostra o cabeçalho dessa tabela e aqui vai ter um corpo de tabela que ele não está criado. Por quê? Porque nós vamos criar isso via JavaScript. Ou seja, quando ele recebe essa página ela é acessada, o JavaScript ele vai iniciar um procedimento que vai puxar dados da tabela e vai colocar os dados aqui, puxar os dados lá do banco de dados, beleza? Então, primeiramente, vamos voltar aqui para o nosso index.js, vou criar nossas rotas, tá? Então, a primeira vai ser a nossa rota principal, né? app.get, abre parênteses, barra, existe uma requisição e uma resposta, ok? E a gente abre aqui uma função, beleza? Que nos leva a uma função. Então a resposta para essa requisição é o sendFile no basePath, basePath barra index.html. Vocês devem lembrar que nós temos um basePath aqui que direciona toda a aplicação para essa pasta templates, tá? Então ele vai para essa pasta templates e coloca o index HTML, certo? Eu vou deixar logo criada também o de titulares, tá? Então app.get, abre parênteses, barra titulares, tá? Requisição e resposta. Então ele vai o res.sendFile, basepath, barra titulares.html. Vai servir um HTML, ok? A gente salva isso aqui, está rodando. Vamos abrir o nosso navegador. Então eu coloco aqui localhost 3000. Ele já abriu um cadastro aqui, tá? Uma telinha bem básica, só para a gente ficar testando. Se eu clicar aqui em titulares, ele vem para a página de titulares, tá? Já tem um botãozinho de inserir titular, nós vamos criar essa função, tá? E aqui mostraria uma tabela com os dados da tabela de titulares, ok? Então, voltando lá, só explicar aqui que no titulares, para que eu possa inserir os dados, eu coloquei aqui um form modal, tá? Ele, ao invés de mudar de página, ele vai iniciar aí. Ele vai, na própria página, vai mostrar um formuláriozinho para colocar os dados. Então, se eu voltar aqui ao navegador, colocar aqui inserir titular, ele vai abrir esse modalzinho aqui para eu inserir os dados, ok? Então, no nosso, no nosso fonte lá, no nosso index.js, eu vou criar uma rota agora para ele buscar os dados do titular, tá? Que não é isso. Ok. Então eu vou criar aqui um get
tá? Chamados titulares, titulares barra lista. Ou seja, ele vai puxar os titulares que estão no banco de dados. Resposta. Beleza, então vamos lá. Primeiro eu vou definir qual é o comando SQL que eu vou usar, tá? Vou criar uma variável aqui, SQL igual, e vou colocar o comando SQL. Select matrícula, nome. Na verdade, essa data de nascimento, eu estava pensando aqui, quando ela vem do SQL, ela vem no formato americano, né? Então eu vou usar uma própria função do MariaDB chamada dateFormat, tá? Data nascimento, data nascimento, e esse formato ele vai ser, esse formato ele vai ser dia, mês e o ano com 4 dígitos, tá? E eu não vou mudar o nome do campo. Ele vai ficar sendo conhecido como data, nascimento e o CPF, certo? E vou colocar order by nome, para que os nomes venham todos. Aqui tem o front titulares, né? Titulares, order by nome, nome minúsculo, data minúsculo, ok? Beleza, criado. Select matrícula, nome, nome título, nome só, nome titular. Select matrícula, nome, data nascimento, certo, tudo certo. CPF, titulares, password by nome. Show! Criamos o nosso comando SQL, né? Então agora, o que é que a gente vai fazer? A gente, a gente agora vai conectar com o nosso banco de dados, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu criei uma variável, né, aqui, que é a conexão com o banco de dados. Então, o que é que eu faço aqui? Eu faço db.carry SQL, tá, que é a variável. Por padrão, essa função ela gera uma mensagem de erro caso haja e um result, tá? Isso aqui nos leva a um conjunto de funcionalidades. Então, vamos lá, se houver algum erro, posso dar um console.log erro, tá? Fico querendo ver o erro, claro que lembra o seguinte, como o MySQL, o Node trabalha com promises, se eu disser só console.log erro, o nosso browser lá vai ficar esperando a resposta, tá? Mas como a gente só vai verificar isso aí, depois a gente pode criar uma resposta positiva ou negativa, tá? Senão ele vai responder em formato JSON. Vou criar o JSON chamado titulares, com quem? Com o result, certo? Então ele volta esse result lá para a minha página, beleza? Então eu criei uma titulares lista, né? Ou seja, quando a minha página de titulares entrar, ele vai chamar essa função. Como ele vai fazer isso? Aqui na minha página, lá no final, eu criei um espaçozinho de script, certo?
que é que eu vou fazer com essa página de script? Eu vou criar uma funcionalidade para que assim que a página carregar, ele chame, ele já chame os dados lá no banco de dados, tá? Então ele vai fazer um fetch, vou usar a API fetch, né? Do próprio JavaScript, ele vai fazer aqui um fetch para puxar barra titulares barra lista, que é como está lá no nosso ponto. Então, dentro do script, minha gente, desculpe. Aqui, tá? Então, se ele recebe isso, ou seja, se ele recebe o resultado, é igual ao resultado como um JSON, certo? Então, tudo que ele receber do resultado como JSON, ele vai jogar dentro de uma variável dados, e dessa variável dados nós vamos criar alguns procedimentos, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Quando eu recebo meus dados, eu vejo que tem lá valores, né? Então eu preciso percorrer esse JSON, tá? Só que, lembre-se que no HTML eu criei uma tabela aqui para mostrar os dados, ou no index não, no titulares HTML. Eu criei uma tabela aqui para mostrar os dados, certo? E você vê que ela não tem corpo, eu vou ter que criar esse corpo. Então ao tempo que eu vou percorrendo o JSON, eu já vou criando esse corpo. Só que para colocar as tags, as coisas dentro daquele corpo de tabela, eu tenho que criar uma string que é o código HTML. Então eu vou criar uma string de cada linha e a cada linha que eu criar da tabela eu jogo lá, tá? Para isso, para eu criar essa string, eu vou inicializar uma variável chamada linha, tá? Que tem o string zero, ou string vazio, beleza? Pronto. Agora eu vou colocar o meu for i igual a zero, que é um contador, né? I menor que dados, ponto titulares, ponto length, que é o tamanho, ou seja, ele vai até o tamanho, tá? Com o contador e mais. Incremento de um em um. Certo, o que é que eu vou fazer nisso? Como eu estou lendo o JSON, eu já vou começar a criar a linha da minha tabela através desse JSON, certo? Então aqui, eu chego aqui e faço linha, recebe, primeiramente, a própria, abrir a linha da tabela, beleza? Recebeu. Depois eu recebo linha, vai receber o quê? Vou criar a primeiro dado, td. Vou concatenar com dados, ponto, titulares, primeiro índice que ele recebe na forma de array, tá? Ponto, matrícula, que é o primeiro dado, beleza? Aí fecho a string com barra td. Criar a segunda coluna. Aqui o que é que eu posso fazer para ganhar tempo? Vou fazendo uma cópia de todos esses dados aqui. Aí aqui, matrícula, nome, data, nascimento, CPF. Eu criei na mão alguns usuários lá no banco de dados, tá? Alguns titulares. E finalizo essa linha recebendo o barra tr para fechar a linha, beleza? Então, recebendo isso, ou seja, cada vez que eu recebo isso, o que é que eu faço? Vou juntando, né? Ele vai fazer todo o loop, né, de dados aqui e ele vai sempre colocando
criando uma linha dentro dessa variável linha. No final, quando ele sai do loop, o que é que ele vai colocar? Document ponto get element by ID, que a nossa tabela tem um ID chamado corpo, corpo tabela, corpo tabela, ponto inner HTML vai ser igual a linha. Pronto, recebeu a, a linha, isso aqui é logo depois do for, tá? Recebeu isso aí e vamos testar, né? Então, o que é que ele faz aqui? Ele dá um fetch no titulares lista, que na verdade é um get, né? Recebe e transforma a variável em JSON e começa a fazer o loop dentro dessa variável dados, beleza? Vamos testar isso aí como é que fica. Vamos abrir aqui o nosso navegador, dar um refresh. Bom, não tem nenhum. Vamos ver se ele deu algum erro, né? Se ele mostrou algum erro. Opa! Ah, not valid JSON. É porque tá voltando alguma coisa. Not found. Titulares lista. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Ah, index.js. Titulares lista. O que é que tá vendo aqui? Ele não deu erro, tá? Estranho. Vamos ver aqui. Respondeu com 404 como se a get barra titulares lista, mas não tá lá. Será que tá escrito errado? Titulares barra lista. Não, o que é que tá dando errado? Barra. Titulares. Opa, será que a aplicação caiu? Certo. Titulares. Continuando. Funcionava e agora está funcionando. Por quê? Titulares foi, agora titulares barra lista está dando erro. Cadê? Ah, minha gente. Barra titulares barra lista. Certo? Tira isso daqui. Vamos lá. Eu volto para localhost, tá? Tudo certo. 3000. Titulares. Ele recebeu. Ele está dando um erro aqui no lent. Mas não é lent. Vou ver aqui. Ah, titulares. Dados, ponto titulares, ponto lent. Ah, é isso mesmo. Ponto lent. E menor. Tá certo. Tá no... Ah, tudo bem. Já sei. Como ele não recebeu nada, né? Então ele deve estar dando o valor errado porque ele não recebeu nada. O ideal aqui seria a gente tratar isso e colocar uma mensagem, né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Ele veio até aqui. Vamos colocar um if aqui. If dados.length for maior que zero, certo? Então ele vai fazer tudo isso aqui. Beleza? Else, else. O que é que ele vai fazer? Eu tenho aqui um toaster, né? Que é um elemento para dar aviso, né? Então ele vai fazer aqui toaster, 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 erro,
erro, e aqui ele bota a mensagem. Não há dados a mostrar, certo? E aqui o cabeçalho, sistema de cadastro, beleza? Sistema de cadastro. Vamos ver se ele dá esse erro. 3.000 titulares. Aqui ele já mostrou o erro, porque quando ele mostra aqui, não há dados a mostrar, tá? Então significa que não está voltando nenhum, é, nada, não está voltando nada de lá, né? Dados nenhum. Então, como não está voltando nada, vamos criar a nossa gravação, né? Gravar os dados. Então, vamos começar a primeira funcionalidade do nosso CRUD, que é inserir dados, beleza? Então, na próxima aula, a gente já começa a manipular os dados. Até a próxima. Olá, pessoal. Nós vamos agora fazer a nossa primeira funcionalidade, que é a de inserir os dados no banco de dados, ok? Nós construímos a aplicação para a funcionalidade de listar os dados que estão lá, e agora a gente vai criar uma funcionalidade para ele inserir dados, né? Então, no dialeto, na linguagem do HTML, nós vamos criar o que? Um post, certo? Nós vamos chamar esse post de barra titulares, barra inserir. Chamar a nossa funcionalidade desse jeito. Requisição e resposta. Beleza, então vamos criar. Primeiramente, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante essa constante ela vai receber os dados que vêm do corpo do HTML, né, do body. Então a primeira coisa que ele vai fazer é criar um const, e nesse const eu vou criar um dicionário que ele vai receber todas as variáveis de uma vez só. Matrícula, certo? Nome, data, nascimento, CPF, tudo isso vai receber o rec.bar. Show, criado, tá? Recebeu, pronto. Então, o que vem do corpo, o que é que vem? Vem exatamente esses dados aqui, né, no nosso post. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei em ordem, inclusive isso aqui tem que estar na ordem, tá, pessoal? Que vem de lá, ou seja, se a gente olhar lá o nosso formulário, que está até aqui, a primeira coisa que vem é a matrícula, a segunda coisa que vem é o nome, a terceira que vem é a data de nascimento e a quarta que vem é o CPF. Inclusive aqui, eu vou até colocar com esse nome aqui para não haver algum tipo de incompatibilidade, tá? Nome titular. Beleza, recebi isso aí, show de bola. Vou agora fazer o que? Criar o meu comando. SQL para SQL igual a insert insert into titulares, tá? Values. E agora eu vou colocar os valores que eu vou colocar, que eu vou inserir nessa tabela. O primeiro vai ser matrícula, tá? Tô colocando entre aspas porque são valores string, tá? O segundo vai ser nome, nome titular.
O terceiro vai ser data de nascimento. E o quarto vai ser CPF, tá? Então, fiz o meu comando SQL, mesma coisa, db.query SQL, gera um erro no result, espaço para funcionalidades. Então, se... Aí vamos ver, o que é que eu preciso de resposta, tá? Eu só preciso que o sistema me retorne se foi inserido ou não. Então, se houver algum erro, a gente pode colocar o console log, tá? Para ver o que está acontecendo. Mas eu vou retornar, mas eu vou retornar um false, tá? Significa que houve algum erro. Não vou retornar o erro, vou retornar um false. Se não, eu vou retornar um true para lá. Beleza? Pronto. Ou seja, eu estou dizendo que... Opa, deu algum erro aqui. O que houve? Acho que da outra vez, tá? É, beleza, então, se ele não conseguiu, se houve algum erro, então ele vai retornar um false. Se não, tudo certo, ele fez o insert dele, ele vai retornar um true, tá? Bom, pessoal, aqui no formulário de titulares, nós vamos começar a construir o processo de envio do formulário, né? Então, vou colocar uma observação aqui, envio form, certo? Eu criei uma constante com os dados do formulário, form igual a document.get by id, form dados. Fico verificando se há um evento de submit, né, nele. Form, list. Se há um evento de submit, certo? Então, quando houver o evento, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou evitar que o form tenha o comportamento padrão dele, né, que é de enviar alguma coisa, tá? Então, para o evento default, que quem vai enviar sou eu, né? Estou fazendo na mão da história. Então, eu vou criar uma constante chamada formData, que vai receber, que vai transformar o dado, o formulário em dados, tá? FormData, form, foi a variável que a gente criou, né? A constante. Então, ele recebe os dados do form e eu transformo esses dados em um JSON, tá? Quando eu faço essa transformação de dados, inclusive até os cabeçalhos, tudo que vai no formulário, que vai no corpo do post, ele vai para ser transformado em JSON, tá? Então eu faço um new URL search params form data, beleza? Pronto. Então isso aí foi o que eu fiz. Eu preparei o meu form para que ele fosse transformado num JSON. E estou mandando agora eu vou enviar ele realmente, né? O fetch, aqui a gente colocou lá como barra titulares barra inserir, tá? Ah, inserir, vamos fazer algumas operações aqui dentro, tá?
ele tem alguns dados. Eu tenho que dizer que o método desse envio ele é post e o body que está indo para lá é o data, certo? Foi aquele que a gente transformou aqui. Ó. Beleza. Então ele mandou de boa, tá? Aqui, se tudo der certo, ele vai ter uma resposta, tá? Que vai fazer o quê? Quando eu tiver a resposta positiva, ele vai me passar vários parâmetros de volta, tá? O body, e um desses parâmetros é um parâmetro chamado OK, que ele recebe o valor de true ou false, tá? Então, se eu colocar que a resposta ponto .ok, só isso, se ela for true, né? If res.ok, abre chaves, vou colocar um aviso do toaster, sucesso, e colocar aqui titular inserido com sucesso, certo? Aqui eu vou fechar o modal, que é aquele modal que eu estou usando, né? Modal form, modal form, modal hide. E vou dar um refresh na página para mostrar o dado que entrou, né? Porque quando eu dar o refresh, ele vai executar esse primeiro fetch aqui, né? E vai botar os dados lá tudo de novo, né? Reload. E posso também colocar uma mensagem de erro, né? Ponto catch erro. Se ele receber algum erro, eu vou fazer com que ele apresente isso via um toast. Toast, erro, erro, mensagem de erro. Beleza? Pronto, vamos testar isso aqui. Se tudo der certo, deixa eu só fazer um negócio aqui, que eu estava inserindo uns dados, vou zerar essa tabela, tá? Beleza. Então eu volto aqui, no sistema, aqui está os dados que eu coloquei, né? Dá uma dados a mostrar, inserir titular, matrícula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nome do titular, Andrique Palmeira, 25 de 4 de 1978. Beleza? Dou inserir, titular inserido com sucesso, fechou, ele só não fez o refresh, né? Mas se eu fizer o refresh aqui, ele está aqui. Depois eu vejo, mas vocês entenderam a lógica, né? É fazer o refresh no, no banco na página, então ele já aqui já buscou o dado que estava lá, tá? Ou seja, esse nosso form de inserção, ele pode servir inclusive como parâmetro para form de alteração, né? E então a gente vai ver esse vídeo. Em seguida a gente vai fazer agora uma alteração de dados, ok? Para iniciar a nossa funcionalidade de alteração, eu vou precisar fazer algumas alterações aqui no código-fonte. A primeira é exatamente o seguinte: o que é que está acontecendo? Eu notei que quando eu estou na parte de inserir dados, etc., ele não está mostrando esse toaster aqui, esse avisozinho que eu estou usando, tá? Por quê? Porque eu estou dando um location reload. Então, o toast, antes de aparecer, a página é iniciada, né?
que é que eu vou fazer? Ao invés de eu reiniciar a página, eu vou pegar essa funcionalidade aqui e transformar ela em uma função, tá? Então eu fiz isso, vou tirar ela daqui e vou criar aqui uma function, mostra a tabela e copio esses dados. Beleza. Então quando ele lê a página, a primeira coisa que ele vai executar é exatamente o mostra a tabela, certo? Então a gente aqui vem na página, dá um refresh, ele vai estar mostrando a tabela de início normalmente, certo? Bom, então aqui agora a gente vai criar a nossa funcionalidade de alterar, ok? Então no index, aqui eu primeiro vou criar aqui a consulta, né? Aqui eu já estou mostrando a vocês o seguinte: para que eu possa alterar, eu tenho que buscar esse usuário primeiro, certo? E preencher lá no cadastro, lá no formulário que está lá na página dos titulares, tá? Então eu criei aqui já um app get titulares tal, passando um parâmetro, que é a matrícula, tá? Então ele joga nessa constante aqui essa ele utiliza essa forma aqui, que é a requisição, os parâmetros da requisição, matrícula, tá? Ele cria o SQL, onde ele vai buscar os dados do titular através dessa matrícula aqui e faz o query. Se ele der algum erro, ele manda no console, manda lá também para a aplicação e, ou se não, ele manda o resultado dessa query. Tá? Esse foi um get que a gente utiliza. Então a gente salva aqui. Quando voltar para lá na parte de titulares, nós vamos criar a funcionalidade seguinte. A primeira coisa que a gente vai criar é o botão, né? Porque aqui na página não tem nenhum botão, nenhuma ação. E aqui por isso que eu coloquei essa colunações, que é exatamente para que a gente faça alguma coisa em relação a esse registro. Nesse caso eu quero alterar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui nos ícones de Bootstrap e procuro esse aqui. Pode ser o ícone que você quiser, mas geralmente o pessoal utiliza aqui para ser lápis, né? Então eu copio essa instrução aqui e vamos criar lá no nosso sistema. Então aqui, na funcionalidade de criar tabela, eu vou criar mais uma coluna aqui, não, depois do CPF, né? Então linha mais igual a cria coluna. Aqui eu coloco isso aqui, fecho a coluna e fecho a tag. Se eu voltar para cá, já apareceu um lapisinho aqui de boa, certo? Para alterar, beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui? Só que eu preciso dizer ao, ao sistema que quando eu clicar naquele lapisinho, alguma coisa tem que acontecer, né? Então aqui eu vou criar um click vai ser igual a abra as aspas, edita titular. Aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar o parâmetro, né? Aquela dados, ponto, titulares e ponto, matrículas. Isso aí mais isso aqui. Pronto. Então, se eu voltar lá, der o refresh na página. Se eu abrir aqui o terminal e clicar no lápis,
ele já está chamando o edita titular. Então vamos criar essa funcionalidade de editar o titular, tá? Então volto aqui para o. Então vamos lá. Aqui a gente vai criar uma function, né? Vamos aqui para baixo. Function edita titular que recebe um parâmetro chamado matrícula. Aqui eu já crio uma const. Posso botar como C matrícula para diferenciar um nome do outro. Vai ser igual a matrícula, né? Opa, matrícula. Aqui eu vou. Aí o que é que eu vou fazer? Recebi o editar titular, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que ele abra é, um form, né? Aquele nosso form, né? Só que antes disso eu tenho que colocar aqui o seguinte. No nosso form, deixa eu voltar lá para a página, quando a gente abre ele está em branco. E outra coisa, ele está totalmente ligado à função de inserir, né? Eu tenho que modificar o comportamento desse form para que ele, ao invés de inserir, ele altere. Quando eu clicar nesse botão aqui, lembre-se que no fonte da gente, a gente está ouvindo o, a funcionalidade de submit. Então, quando qualquer submit que for dado na página, ele vai fazer a operação de inserir. Eu não quero isso. Eu quero que ele, quando eu clicar aqui em inserir, é para inserir dados. Mas quando eu quiser alterar e eu clicar nesse botão de submit, ele altere, tá? Então a gente tem que fazer essa modificação aqui. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar, tá, aqui na funcionalidade inserir, eu vou fazer um teste. Vou primeiro criar uma condição para que, se o botão for inserir, ele faça isso, porque aqui ele está ouvindo todos os submits, certo? Para eu fazer uma alteração, eu tenho que mandar um submit, certo? Então, assim, quando ele fizer um submit, ele teste para ver se o botão que está lá é de inserir ou de alterar, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se aqui eu vou criar o seguinte, lá o nosso elemento tem o ID, né? Então, se eu colocar aqui, ó, se eu vou criar aqui um elemento para estar escrevendo esse tempo todo, const element igual a document.get element by ID. Lá ele está como ptn inserir. Então, beleza. Então, se esse elemento, ponto, o texto que estiver nele for igual a inserir, então ele vai fazer tudo isso aqui, certo? Vai fazer essa funcionalidade. Então é isso. Fecha. Else if element ponto inner. Podia colocar o else if, mas não, vou colocar um if normal, tá? Fechei aqui, beleza. If element ponto inner text foi igual a alterar, ele faça, eu vou colocar a mesma coisa aqui, né? Vou copiar esse trecho de código aqui, vai ser praticamente o mesmo, eu só vou mudar aqui, ó, titulares, ponto, alterar, tá? Alterar,
e vou concatenar, porque eu não tenho que mandar o valor da matrícula, né? Para ele buscar. Primeiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai, ele vai mandar a matrícula, né? Alterar document.get element by ID. Matrícula, que é o campo que está lá no form, tá? Ponto value mais isso aí, tá? O método vai ser o quê? O método vai ser put, certo? Body data, se for ok, toaster, vai ser titular alterado com sucesso. Bom, e aqui não vai ser mais location reload, né? Que a gente criou mostra tabela, que eu chamo mostra tabela. Da mesma forma lá em cima. Não vai ser mais reload. Mostra tabela. Ou seja, ele não vai mais dar reload na página. Então ele vai mostrar o toaster, vai esconder o formulário, tá? Que a gente estava fazendo. É interessante também. Depois a gente vai ver para resetar o formulário, né? Para quando ele. Porque se você fecha o modal sem tratar o formulário, quando ele aparecer da próxima vez, ele vai aparecer com os últimos dados que foram colocados. Então eu tenho que limpar esse formulário, né? Eu posso usar a função reset. Eu tenho que pegar primeiro o ID do formulário. Mas depois a gente faz isso, ok? Então fizemos isso, ele criou, jogou, tudo certo, né? Só que aqui, quando eu crio a tabela, eu estou dizendo que tem uma função chamada edita titular, que a gente vai começar, né? Então ele recebeu a matrícula aqui, beleza? Ele recebeu a matrícula. Aqui eu vou começar a tratar o form, tá? Como é que eu trato esse form? Tratar um form. Como é que eu vou tratar dele? Primeiro eu vou criar um elemento, de novo, quando toda vez que tem que estar digitado element.get, tá, aquela coisa toda, eu faço document.get element by ID, btn, inserir. Beleza. Aí agora eu vou fazer o quê? Element.inner text vai ser igual agora a alterar. Então o botão agora vai se chamar alterar, tá? Outra coisa que é interessante para não permitir que o usuário modifique a matrícula. Você quer mandar a matrícula que está cadastrada lá no banco. Se eu deixar aquele campo de matrícula que ele pode editar a matrícula e não vai acontecer a alteração, tá? Então eu posso colocar aqui, pegar aquele campo que está lá, que é o matrícula, e eu vou fazer o que com ele? Vou desabilitá-lo. Disabled igual a true. Elemento disable igual a true. Pronto. Então ele vai desabilitar aquele campo, certo? Outra coisa que eu tenho que fazer nesse negocinho do lapisinho aqui é abrir o form, né? Automaticamente ele abriu o form. Então eu tenho que dizer nesse clique, tem a propriedade data toggle, que vai ser igual ao modal, tá? E o data target, que é o nome daquele modal, que é o modal form. Tá? Então, quando eu clicar no lapisinho, vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Então ele vai abrir, ele tem que abrir aquele formulário. Eu ainda não estou fazendo nada, né? Não estou puxando nada ainda. Eu só vou tentar abrir o formulário. Então, dá um refresh aqui. Quando eu clicar aqui, ó, ele abriu o formulário. Só que, ó, uma matrícula está desabilitada, só que eu preciso o que agora? Preencher o formulário, né? Então vamos preencher o formulário. Bom, então aqui eu tratei o formulário, agora vou preencher o formulário. Beleza?
Então vamos lá. Para preencher o formulário, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o velho FET que a gente conhece, né? FET, tá? Barra titulares, barra consulta, barra mais. Aí agora eu pego o quê? O que foi que eu fiz aqui? O C matrícula, né? C matrícula, que aqui eu coloquei como sendo a matrícula que recebe no parâmetro, né? Mais o, mais aqui, isso aqui, tá? Então aqui, se der certo, a resposta ela vem em formato JSON, beleza? E então eu vou agora fazer a pegar o dado que veio de lá, se foi sucesso é porque houve dado, né? O dado que vem de lá, eu vou pegar esse dado e vou preencher o formulário. Então, dados, abro a função aqui. Então, const matrícula. Vou não, já tenho a matrícula lá em cima, né? Const nome vai ser igual a dados, ponto. Como eu não vou fazer, o que é que eu quero? Eu só estou pegando o certo é que só venha um dado, né? Só venha um registro. Então, assim, o que é que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o primeiro elemento desse resultado que veio de lá do banco de dados, tá? Então, nesse caso, eu não vou fazer iteração desse JSON. Eu vou simplesmente já colocar como dado zero, que é o primeiro da linha, nome titular. Então, depois disso, const data nascimento é igual dados zero ponto dados. Eu esqueci o titular. Dados ponto titular. Tá? Dados ponto titular. Data nascimento, certo? Const CPF igual a beleza, o que foi que eu fiz? Peguei os dados que estavam no JSON e coloquei aqui. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar essas constantes dentro do formulário, certo? Eu aqui criei. É interessante até. Não, vou colocar aqui. Vou colocar uma const. Não, no caso, como vai ser tudo diferente lá, eu vou ter que fazer um por um mesmo. Então vamos lá. Document.get element by ID, o que a matrícula é igual a C, a matrícula, ponto, value, que é o valor, vai ser igual a C, matrícula. Mesma coisa, aí aqui eu vou fazer só copiar e colar, tá? Só vou mudando os dados. Então aqui, matrícula, nome, que é o nome que está lá, nome titular, vai ser igual a nome. Aqui, data, nascimento, vai ser igual a data, nascimento, e o CPF, CPF. Beleza? Então vamos ver se dá certo isso aqui, se ele puxou de lá. A... Se ele não puxou, vai dar algum erro, né? A gente vai ver algum erro. Então eu vou clicar aqui, tomo, não puxou. Foi que houve. Vamos ver aqui. 12,
C matrícula is not defined. Ué, 213, eu não criei lá? 213. Ah, tá. C matrícula. Tem que ser case sensitive, galera. Beleza? Vamos lá. Ok. Olha aí. Os dados que vieram lá do banco de dados. Certo? Agora vamos criar. Quando ele clicar aqui, vamos ver se ele já está fazendo, né? Vou botar aqui 2. Quero quando clicar. Opa, alguma coisa deu errado. Vou ver aqui. 404. O que é que ele fez aqui na rede? Beleza, ele chamou alterar. Ah, tá. Tá vendo como é que ele tá o outro? Tá totalmente troncho aqui. Ah, beleza. Agora ele vai. Vamos lá. Vamos dar um refresh aqui na página. Clicar no lapisinho. Pá, botar aqui Rodrigo Palmeira 2. Alterar. Tem outro erro. Que foi que houve? Vamos lá. Console 404. Rede. Alterar. Ele chamou de boa. Palmeira 2. Alterar. Qual foi o erro aqui? Titulares. Alterar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o problema? Cannot put. Mas não deu. Qual é o erro, né? Vamos lá no nosso index.js, né? Ver o que foi que houve. A matrícula. Ele não mostrou nada no console de erro. Ah, foi mal, pessoal. Aqui é o seguinte, não, eu não, eu não criei ainda a Put, né? Então aqui app.put, vamos lá, barra titulares, barra alterar, opa, barra alterar, barra matrícula. Vou fazer isso, né, galera? Senão não dá certo. Então, requisição, resposta. E vamos começar a alteração, né? Com isso aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um fetch, né? Que aqui agora já é para enviar os dados. Não, fetch não, vou dar um. Vou pegar os dados que vem lá do body, né? Const. Aí vem aqui, nome, titular, data. Isso tem que ser o mesmo nome que você colocou os seus inputs lá, tá? Que isso é o que vem de lá. CPF vai ser igual ao rec body, ou seja, ele vai pegar o que vem do body, tá? A matrícula, como a matrícula ela está dentro de um campo disabled, os campos disabled eles não enviam os dados, tá? Mas como eu passei por parâmetros, então eu posso pegar aqui, const matrícula igual a rec.params.matrícula. Peguei através do body. Então eu tenho todos os dados do body e tenho a matrícula, tá? Agora eu vou montar meu SQL. Var SQL vai ser igual a update titulares set. Agora eu vou colocar um por um, né? Nome titular igual. Aí eu faço aqui a substituição, né? Igual a nome titular. Nome titular
vírgula. Ah, e outra coisa, como ele é string, ele tem que ficar entre strings, viu, galera? Não esqueça disso. Data, nascimento, igual data, nascimento, também entre strings. E o CPF igual CPF. Também, como ele é um string, tem que ser tratado como string. Certo? E aqui vem where matrícula igual a matrícula. Também é um string, então ele vai botar lá como string, certo? Então fez o update, o comando, aí vamos agora dar um db query, opa, db query SQL erro result. Vamos lá. Bom, se ele receber algum erro, eu testo o erro. Opa, tá o errado, aqui é um igual. Se ele receber algum erro, faço um res.send erro, erro e também coloco no console. Console.log erro. Se não precisa nem se não. Eu fecho aqui, porque se aqui ele já vai responder. Se passou tudo, então res.send, ele já manda para lá um true. Opa, deu uma piscada aqui na tela, só que ficou. Ele já manda aqui, é um send true, tá? E aqui, na verdade, ele manda um send false, né? E aí eu fico sabendo pelo log o que aconteceu. Send true. Show de bola. Mandou, beleza. Agora vamos ao nosso teste, né? Vou fechar aqui, dar um refresh, pronto. Cliquei aqui, eu vou mudar aqui o meu nome e a minha data. Pronto, mudei tudo, alterei. Será que ele alterou lá? Deu algum erro? Não, deve ter dado algum erro, tá? Vamos ver aqui. O que que a gente errou? Alterar, console, deixa eu ver aqui. 2, alterar. Erro interno. Na rede, o que que ele deu? Campo errado aqui. Vamos lá. Nome titular. Titular. Beleza. Vamos aqui fechar. Refresh. Palmeira 2. Vamos ver se ele tá só isso aqui, né? Cliquei. Opa, voltou. Já alterou. Vamos ver se ele tá alterando a data também. 1982. Alterar. Tudo certo. Beleza? Aí agora a gente vai fazer a nossa funcionalidade de excluir o dado, ok? Então, para criar a rotina de exclusão de dados, eu primeiro preciso criar um botãozinho aqui, né? Uma action para poder fazer a exclusão de dados, né? Então, abrindo aqui o nosso titulares HTML, nós vamos ter o seguinte: eu posso pegar toda essa parte aqui do i e posso colocar aqui e mudar só o ícone. No caso, eu quero botar o ícone da lixeira e trash, certo? Outra coisa que eu vou colocar aqui é
criar uma margenzinha, né? Para ficarem uma margem esquerda de três unidades para ele ficar mais espaçado, né? Aqui eu vou colocar exclui titular, né? Com a matrícula. Aqui eu não vou abrir modal, tá? Então eu tiro isso daqui. Vamos ver como é que ficou lá. Quando eu abro aqui o site, que dou um refresh, então aqui nós já temos nosso ícone de lixeira. Se a gente for aqui no console, a gente vai ver que ele está querendo uma função exclui titular, né? Então a gente volta aqui. Então vamos criar primeiro aqui essa função de excluir titular. Function exclui titular e recebe matrícula. Tranquilo? Então vamos começar. Primeiramente, eu vou criar uma variável de resposta, tá? Eu vou usar o próprio prompt, o confirm do JavaScript. Eu vou criar, eu poderia criar um modal para perguntar se você quer excluir ou não. Eu vou criar o próprio confirm, tá? Então eu faço aqui resp, var resp igual a confirm deseja excluir o titular, certo? Ele criou um confirm, vai aparecer um confirm, ou seja, se a resposta for igual a verdadeiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um fetch em barra titular barra excluir barra mais. Para não usar diretamente, eu posso criar aqui uma const c matrícula igual a matrícula, tá? Para não ficar trabalhar diretamente com o parâmetro. Aqui eu boto mais c matrícula mais. Beleza, então fiz esse fetch, tá? E desse fetch eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou dizer que o método é delete, certo? Criei o método, ponto then, uma resposta. Se res, o res ele volta alguns dados, alguns parâmetros, e um desses parâmetros é o parâmetro OK, que ele volta true ou false, tá? Isso é padrão do load. Ele volta se o res for OK, ou seja, se ele for verdadeiro, né? O que é que eu vou fazer? Vou colocar um toaster, aviso, success, titular excluído com sucesso. Tá? E eu volto a chamar o nosso velho cria tabela, certo? Se não, ele vai só mostrar o toaster de erro, avisando que avisando o erro, a exclusão do titular.
Tranquilo. E no caso de algum erro mais sério, erro, ele já manda um toaster, erro, ele vai dizer para mim qual é o erro. Opa, vai dizer para mim qual é o erro. Certo? Pronto. Criado aqui, ele vai tentar. Aqui o que é que ele vai dizer? Ele vai tentar aqui. Então vamos criar agora a funcionalidade de excluir lá, né? Antes que a gente esqueça. Então eu chego aqui no meu index, get put app.delete que barra titulares barra excluir barra dois pontos matrícula, tá? Requisição e resposta. Vamos lá. Então, eu só preciso agora criar a constante de matrícula, certo? Que vai ser igual a rec.params.matrícula. Construir o meu SQL, var SQL igual. Aí agora o meu comando SQL, delete from titulares, where matrícula igual a, peraí, aqui para poder fazer eu tenho que mudar o tipo do delimitador, igual a matrícula, certo? Então ele vai criar isso aí. É bom colocar isso aqui entre aspas, tá? Daqui eu vou fazer um db query SQL e result. Bom, se der erro, as sendo erro. Se não, as sendo true. Aqui até um falso em vez de erro. Então, ou seja, ele só vai dizer, olha, excluiu ou não excluiu, tá? Tranquilo. Ele está dando um erro aqui. O que é isso aqui? Nome. Ah, tá. Foram os erros anteriores. Então vamos lá. Se ele der certo, ele aqui já vai excluir. Ok? Dá um refresh aqui na página. Tudo certo. Olha o confirme. Deixa excluir o titular. Ok. Erro na exclusão do titular. Vamos ver o que foi que ele apresentou aqui. Vamos ver no. Aqui ele não apresentou nada, tá? Ah, deixa eu ver em rede aqui. Apaga isso tudo para não sujar. Beleza. Aqui ele já deu erro. Cannot delete. Titular, excluir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver lá. Pequiou. Titulares, excluir. Matrícula. O que é que está dando errado aqui? Parando matrícula. Delete from titulares. Vai matrícula igual a isso. Vou tirar essa aspa. Porque pode ser como ele é número. Que ele é erro, beleza. Ele está dando erro como se não titular, excluir tal. Ah, titulares. Titulares. Beleza, vamos lá. Dá um refresh aqui. Excluir. Desejo excluir titular, ok.
Cria tabela is not defined. Hum, É cria tabela mesmo? Mostra a tabela. Ah, é. Mostra a tabela. Lá no. Eu acho que agora ela até excluiu, viu? Já excluiu já. Então deu certo, né? Foi só questão de mostrar a tabela que deu erro, mas ele já excluiu. Então dessa forma a gente já tem um crudo e completo, tá? Então a gente tem aqui, vamos lá para o index JS. Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem primeiro um get da lista de todos os titulares para fazer a lista, tá? Aqui é o get para redirecionar a página, né? Barra e barra titulares. Aqui a gente tem o nosso post para inserir o titular. Aqui a gente tem a lista do titular. Tá até, eita, tá até repetido aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, tirar o de baixo, né? Fiz duas vezes, né? Lista. Aí tem o post para inserir. Tem o get para pegar um único titular, tem o put para fazer a alteração, e a gente viu que conseguiu, e tem o delete para fazer a exclusão do nosso registro, tá? Então, dessa forma, nós temos um crudo completo, básico, lógico, existem outras ferramentas, mas o básico de um crudo é isso aí, tá? Então, se você quiser inserir um titular, eu insiro. Quando eu inserir, eu tenho as ações de alterar e excluir, tenho a ação de listagem e a ação de busca de um titular. Tranquilo? Então, na próxima aula, a gente já verifica outros assuntos, como, por exemplo, a criação de arquivos de rota, para deixar o nosso código mais legível, como também começar a ver a parte de API. Inclusive, praticamente, o que a gente fez aqui foi uma API, tá? Porque, se vocês notarem, dentro da página de titulares, eu fiz todas as funcionalidades sem mudar de página, certo? Ou seja, eu inseri, eu listo, eu insiro, tudo isso sem mudar da minha página. Dentro da minha página eu só faço todas as alterações, as operações que digo. Tranquilo? Então, na próxima aula a gente já vê isso aí. Forte abraço.